Gostaríamos de convidar a todos para tomarem os assentos da Câmara Municipal de Vitória, para darmos início a esta audiência pública, por favor. Esta audiência pública tem como objetivo debater os 50 anos do golpe militar de 1964 e suas consequências. O evento faz parte da série de atividades que acontecem em todo o Brasil para lembrar a luta pela volta da democracia e a resistência contra a ditadura militar, que durou 21 anos no Brasil. Esta é a oportunidade da cidade de Vitória demonstrar que também faz parte de um movimento pelo resgate da memória da luta de resistência ao golpe de 1964. A presente audiência pública foi convocada pela Câmara Municipal de Vitória através de proposta apresentada pelo vereador Nami Shecker. E, neste momento, convidamos para compor a mesa de honra o proponente desta audiência pública, excelentíssimo senhor vereador Nami Shecker. Representando o Fórum Memória e Verdade do Espírito Santo, convidamos o senhor Francisco Calmon. Convidamos ainda a doutora Flávia Brandão Maia Pérez, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo. Convidamos Perli Cipriano, dirigente estadual do PT e ex-subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Convidamos o senhor Ronaldo Barbosa, presidente estadual do Partido Comunista do Brasil. Convidamos ainda o senhor Juca Alves, representando a Casa da América Latina. E para dirigir os trabalhos dessa audiência pública, eu passo a palavra ao vereador proponente Nami Shecker. Meus amigos, boa noite. Boa noite, Perli Cipriano, Juca, doutora Flávia, Ronaldo Barbosa, meus amigos. No cinquentenário do golpe, do aniversário do golpe de 64, o Brasil, pelas reportagens, pelas manifestações, por tudo que se viu, o Brasil mostrou que repudia o golpe, não pretende abrir espaço para novas investidas golpistas. É um clima que veio para ficar no nosso país. Aí, o que poderia justificar nós não poderíamos deixar passar em branco isso, essa lembrança do golpe, mas o que de concreto a gente imaginava extrair, tirar como consequência dessa reunião de hoje. Tem um formato de uma audiência pública, mas é também uma coisa muito parecida com uma sessão solene. A consequência que nós podemos tirar, e que vai ter grande valor, é botar pilha nessa comissão, nas comissões da verdade. Essas comissões da verdade, que estão espalhadas pelo Brasil afora, elas vão cumprindo um papel extraordinário aqui no nosso estado, e todas elas que foram formadas, inclusive a nacional. Por quê? Porque é um trabalho que vai ter conclusão no final do ano. Está previsto para novembro, dezembro. A conclusão é uma comissão criada por lei, ela vai ter que apresentar um trabalho final, e a expectativa é de que esse trabalho seja muito bom, porque êxitos estão sendo colhidos ao longo do trabalho dessa comissão. Perli poderia até abordar essa questão para a gente mais profundamente, ele que está acompanhando de perto, porque essa é a grande consequência que nós podemos extrair, porque esse é o trabalho ainda inacabado.
a ideia do golpe, toda a reprovação, tudo que vai para a história do Brasil, já, na opinião da maioria, já está sacramentado. O Brasil repudia o golpe e esse golpe vai ser sempre tratado como um golpe. E a direita golpista, ela volta e meia se assanha porque enxerga condições, mas é mais forte a ideia de se construir uma democracia com profundidade no nosso país. O que está inacabado é essa questão da Comissão da Verdade, da conclusão final, né, do material que está sendo colhido, porque ela já veio sem a ideia do rancor ou do revanchismo, que tanto se falou, né, do ressentimento, etc. Não. Ela tem, sabe, uma marca de cientificidade, uma marca de objetividade que vai fazendo com que ela ganhe cada vez mais legitimidade e crédito perante a população. Então, é com essas palavras que a gente abre nosso encontro e vamos fazer aqui um debate, mas fica como sugestão dessa audiência, né, não só o repúdio, mas a expectativa grandiosa que o povo brasileiro tem de que essa comissão cumpra o papel dela, o papel de... Até porque muita pendência existe no Brasil em relação às consequências do golpe militar. Nós temos aqui na casa, aqui a presença de Orlando Bonfim, cujo pai é um desaparecido. E essa Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade, eu acho que ela pode ajudar a elucidar muita coisa. Esse é o desejo, por isso que todo empenho, todo apoio político, moral, toda a expectativa criada em torno dela, acho que isso é positivo. Acho que é o que ainda estamos por resolver nesse país. Muito obrigado. Vamos abrir aqui para a mesa, né? Para as falas, começando aqui pela representante da OAB, doutora Flávia. Vereador. Fica à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa, na pessoa do vereador Namir, e digo que a ordem está extremamente honrada de se fazer presente nessa audiência pública, até porque, nesses 50 anos, a ordem, em todos os momentos, em todos os atos, onde pôde estar presente a resistência, esteve. E não há de ser nesse momento que vai ser diferente. A ordem tem trabalhado, tem estado junto nesse momento onde a Comissão da Verdade trabalha e continuará assim em busca sempre na defesa do Estado Democrático de Direito. Eu agradeço o convite e a presença. Registrando a presença do vereador Bolão, do PT, nessa casa. A palavra aí, nosso Perli Cipriano, nosso ex-vereador aqui da casa, conhecedor dos nossos microfones. E do alcance, só para registrar, isso vai passar no canal 2 da TV Assembleia, transmitido pela internet. Quer dizer, vamos acreditar numa repercussão boa. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, saudar o comunista, camarada vereador Nami Shecker, que nós partilhamos aqui dessa casa como vereador, por essa feliz iniciativa. Saudar a doutora Flávia, literalmente a presidenta da Ordem dos Advogados nesse momento. Juca Alves, o meu amigo, companheiro, irmão, enfim, militante de velhos tempos. E Ronaldo, presidente do PCdoB, que tem estado presente em todas as lutas que eu vejo. Onde eu vejo, está Ronaldo lá, então é bom sinal. Bom, primeiramente, acho que essa é uma grande iniciativa, porque esse país teve a sua memória sequestrada. 50 anos
do 13 de março, o comício das reformas. O comício da reforma foi o mais vasto projeto de reforma que esse país já apresentou até hoje, de uma vez só, para 250 mil pessoas. Antes do golpe, um presidente muito querido e que podia esse país ter avançado. Portanto, sofremos um retrocesso, porque a luta não foi possível. Todas as reformas que nós falamos estavam previstas. E 1º de abril completou também 50 anos da mais longa e cruel ditadura que nós conhecemos. A memória foi sequestrada, então as comissões da verdade agora têm um papel que é decisivo para a gente efetivamente fazermos uma transição. A Argentina, outros já fizeram as suas transições, prenderam generais, marechais, já fizeram tudo que tinha que fazer. Aqui, nós ficamos atrasados, mas eu tenho uma expectativa que nós vamos mais longe do que os outros, porque nós temos a Comissão Nacional da Verdade. Junto a essa comissão foi aprovada também Lei de Acesso às Informações. O Brasil é um país que a gente não tinha informação nem sobre a Guerra do Paraguai, então a gente vai ter essas informações. A Lei de Acesso à Informação foi um complemento. E de um tempo para o outro, inúmeras comissões. A Câmara tem a comissão, o Senado tem uma comissão, a Escola da Magistratura tem comissão, o Ministério Público Federal tem comissão, a UNE tem comissão, a OAB tem comissão, sindicatos de jornalistas, enfim, nós temos uma infinidade de comissões e elas vão ser complementares. Aqui no Espírito Santo tem a comissão do Sindicato Jornalista, tem a comissão da Assembleia, tem a comissão da UFES, que está funcionando muito bem, tem a comissão também que o Estado criou, tem do Ministério Público e tem da Escola da Magistratura. Isso, e pode surgir outras comissões. Elas vão, na realidade, levantar fatos, e tem levantado, desmontando as farsas, né, das farsas que foram montadas aí e tentaram sequestrar. Então, eu acho que agora as comissões, e o nosso vereador falou bem, elas têm um papel extremamente importante. Quando somar todas essas informações das diferentes comissões, nós vamos criar uma massa crítica de opinião pública capaz de, se necessário, fazer uma nova lei da anistia. A anistia é uma anistia esdrúxula, que ela nenhum preso político foi solto. Eu estava preso, continuei preso e fiquei lá até dezembro. Foi votado em agosto, eu fiquei até dezembro em livramento condicional. E outros continuaram. Então não houve acordo, não houve nada. E o Supremo nosso, lamentavelmente, não é bem lamentável, que ele sempre fez isso, ele anistiou os torturadores. Negou, não existe autoanistia. A ditadura não podia se anistiar dizer crimes conexos. Então, na realidade, o Supremo já fez isso, não é a primeira vez, ele já ajudou a deportar Olga Bernardo Prestes, né? Ele ajudou no golpe militar do Jango. O Jango ainda estava dentro do Brasil quando o Supremo Tribunal Federal já declarou vacância também, ajudou, a Câmara fez uma ilegalidade e o Supremo também junto. Portanto, estão tudo junto. Num prazo curto, com essas comissões, vão obrigar duas questões. Ou o Congresso, ou o Supremo, ou o STF, volta atrás, faz uma nova decisão, reconhecendo que o Brasil cometeu o crime das matanças no Araguaia, então o Brasil está condenado na Corte Interamericana. E isso o Brasil precisa responder. Se o Brasil, para ter um assento no Conselho Nacional, no Conselho de Segurança da ONU, ele precisa responder essas questões, senão nós vamos ser um país marginal. Nós vamos andar no mundo, o italiano vai cobrar de nós os seus mortos que nós não fizemos justiça, espanhóis vão cobrar, chilenos vão cobrar, enfim, nós precisamos responder isso. Então, seja fazendo uma nova lei, que já está previsto, pelo menos já foi votada alguma questão, e eu acho que o Senado deu um salto muito grande, quando fez já uma decisão de que os torturadores não podem ser anistiados, não existe anistia, tortura é crime abominável, é contra a humanidade, então não prescreve. Então, precisa rever essa lei, refazer essa história e também os fatos que a gente precisa conhecer. O Espírito Santo tem 5 desaparecidos políticos, mas na realidade tem 6 mortos, 5 desaparecidos políticos, 4 deles são do PCdoB. Mas eles são os brasileiros. É isso que nós vamos trabalhar muito, que essa que é a questão central. Não é uma questão que achar de um partido, é desse país que precisa assumir. 5 desaparecidos, 2 de Nova Venécia, 2 de Santa Teresa, 1 de Muniz Freire e também 1 de Calçado, que é o Lincoln Bicalho, que também é um capixaba que foi morto, mas o corpo dele foi localizado. Então a gente vai ter que fazer esse levantamento. E fazendo isso, nós vamos saber de empresários que apoiaram o golpe, da mídia que conspirou, enriqueceu, apoiando a ditadura militar.
Então, acho que a gente terá um novo dado, o país será um país de fato diferente com esse momento. Então, eu acho que a iniciativa do vereador Nami Shecker é muito importante para nós todos, porque precisa esse país ser passado a limpo. Esse país precisa conhecer a sua história e a sua verdade. Nós não podemos fazer o que foi feito no passado, quando Rui Barbosa resolveu queimar todos os documentos que diziam respeito à escravidão. Era muito bom para os senhores de escravo, porque não aparecia o nome deles mais. Mas para os milhões de negros e escravos, da qual eu faço parte, não foi bom. A gente não tem registros quase da nossa origem. Então, eu quero já encerrar, reiterar a importância desse ato. Ele é muito importante. Valorizar essas comissões, nós temos várias, elas vão trabalhar, elas vão reunir, produzir relatórios, e esses relatórios vão servir como instrumento para cada cidadão e cada cidadã agir, se vai entrar na justiça ou não. Mas, de qualquer maneira, nós queremos que os torturadores sejam julgados, e aqueles que apoiaram a tortura também sejam julgados, mas que sejam julgados com direito à defesa, o que nós não tivemos. Que eles não sejam torturados, que eles sejam julgados sem isso. Então, eles que sejam tratados com dignidade diante do julgamento, mas que todos possam conhecer que tinha delação dentro de universidade, nas escolas, em todos os lugares, perseguição, morte, 1.500 sindicatos com intervenção, mais de 500 pessoas caçadas, o número de mortos, torturados, sequestrados, não são presos, são sequestrados, porque prisão tem uma ordem judicial, pelo menos, ou tem no caso é sequestro mesmo, tortura, morte e desaparecimento, rasgar a Constituição, caçar o nosso direito de voto. Então, nesses 50 anos, a gente precisa fazer exatamente, ajudar a mobilizar o país para conhecer a sua própria história, para que tortura nunca mais, ditadura nunca mais, democracia e liberdade sempre mais. Obrigado. Nós já havíamos chamado para a mesa, já está presente o Francisco Calmon, pelo Fórum de Memória e Verdade do Espírito Santo. E Gilmar Ferreira, que é o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, também à mesa. E a nossa representante da OAB, ela pede milhões de desculpas, mas ela tem um outro compromisso, representando o Homerinho. Homero, viajou, Homero? E ela está representando a requisitada OAB. Fica à vontade, viu, doutora? Vou passar a palavra aqui ao ex-deputado, militante e exilado, nosso amigo Juca Alves. Pode falar aqui? À vontade. Boa noite a todos. Doutora Flávia, que está saindo. Nosso abraço à OAB e o papel importante que todos nós sabemos que a OAB sempre representou na luta do nosso povo. Eu queria cumprimentar o Ronaldo, presidente do PCdoB, Calmon chegou agora, companheiro também do Movimento de Direitos Humanos, e o meu amigo Perli Cipriano, amigo mais do que amigo. Perli, nós somos irmãos de fé, camarada, ideológico e outras coisas mais, né, Perli? E eu queria fazer um depoimento também sobre o meu velho e querido amigo, companheiro, Nami Shecker. Eu conheci Nami Shecker, ele ainda tinha bastante cabelo ainda. Garoto, estudante da UFES, nos movimentos estudantis. E esse rapaz já era comunista naquele então fim de ditadura, né, quando eu conheci. E eu fico muito feliz que o Nami, além de ter uma carreira política com coerência, com seriedade, não só o passado foi brilhante, no passado foi brilhante, mas continua um vereador coerente, sério, comunista, assumidamente. Inclusive eu ouvia muito a rádio universitária, em que ele de vez em quando, inclusive, tocava Internacional, que eu ficava até arrepiado, porque nos meus velhos tempos de militante comunista, era o nosso hino, e todavia ainda é o hino de todos os comunistas. Parabéns pela iniciativa. E antes de falar, inclusive, o que eu queria sugerir
ao Bolão, inclusive, queria cumprimentá-lo, que está aqui, vereador do PT, brilhante vereador, que vocês pudessem, vereadores da capital, pensar na possibilidade de fazer um trabalho no sentido de mudarmos os nomes das ruas onde estão ali escritos nomes de ditadores, de torturadores, de pessoas que fizeram um mal terrível para o nosso país, que foram, inclusive, nominados por políticos nesse período ditatorial, que permanece até hoje. Sugiro a vocês, inclusive, que possam conversar com vereadores de outros estados, como Belo Horizonte, por exemplo, que tem feito um trabalho muito interessante em relação a isso, e colocar nos lugares, ou até em novos lugares, nome de pessoas que representam a luta do nosso povo, que morreram lutando pelas causas justas, para construir um Brasil novo, para construir um Brasil mais justo, mais equânime, enfim, que a gente possa mudar essa cara, inclusive, no que tange aos nomes das nossas ruas, das nossas praças. Eu acho isso uma coisa simbólica, mas extremamente importante para a memória do nosso povo, para a memória do nosso país, na nossa cidade. Eu estou aqui representando a Casa da América Latina. O que é a Casa da América Latina? Nós constituímos a subsede da Casa da América Latina, que nasceu originalmente no Rio de Janeiro, e que, na verdade, é uma entidade que trata da solidariedade na América Latina, com os povos da América Latina. E eu fui exilado político durante 8 anos, dos quais a metade desses anos fui exilado político em países latino-americanos, Bolívia, Chile e Cuba. E queria fazer um pequeno depoimento a vocês da importância que nós termos a integração latino-americana. Não pensem vocês, e até a gente fala, até por hábito, fala que no Brasil houve tortura, que o Brasil se matou, o Brasil não foi só isso. O Brasil fez tudo isso e um pouco mais. O Brasil financiou a ditadura na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, no Chile e em tantos outros países. As embaixadas brasileiras eram centros do SNI. As embaixadas brasileiras, está aqui meu irmão que esteve exilado comigo, Ivan, que até hoje mora na Suécia e não voltou, não quis voltar, não conseguia sequer um documento, os filhos dos exilados. Então a ditadura brasileira não só cumpriu um papel extremamente danoso à população brasileira, mas a toda a América Latina, porque o Brasil sempre agiu como um país imperialista da nossa América Latina. Isso se deu não só no plano econômico, se deu no plano militar. Eu estive preso no Estádio Nacional do Chile durante quase 90 dias, e no Estádio Nacional do Chile, para vocês terem ideia, haviam quase 800 estrangeiros, abre aspas, não chilenos, e mais de 10 mil presos naquele estádio. Era um campo de concentração, e nós, estrangeiros, éramos quase 800. O Chile era a grande esperança da América Latina, porque já tinha ditadura no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, no Haiti, na Nicarágua, enfim, em todos os países da América Latina. E o único país que restava, principalmente para os militantes de esquerda, para os militantes de projetos democráticos na América Latina, restava o Chile, que foi golpeado no dia 11 de setembro, todos sabem disso, financiado escancaradamente pela ditadura brasileira, financiado tanto do ponto de vista militar como do ponto de vista econômico. Nós, brasileiros, fomos torturados pelos policiais brasileiros no Estádio Nacional, servindo de cobaia para ensinar os militares chilenos como se torturava. Todos os povos, e isso é grave, todos os povos da América Latina, todos os povos não, todas as embaixadas da América Latina se fizeram representar junto aos seus nacionais no Estádio Nacional. O embaixador uruguaio, inclusive, e era ditadura no Uruguai,
visitava, inclusive, os presos, acompanhou a saída dos uruguaios, eram mais de 100 uruguaios no Estádio Nacional. A ditadura brasileira, nós tivemos 2 oportunidades de ter contato com a Embaixada Brasileira, com os homens do governo brasileiro. As 2 oportunidades foram para nos torturar. 4 homens do Exército e da Polícia Brasileira foram para lá para nos pendurar no pau de arara. E a segunda vez foi 2 cidadãos, pareciam aqueles soldados alemães da Segunda Guerra, né, aqueles louros grandões, que nos colocaram todos os brasileiros, nós éramos 103 brasileiros, e com um monte de fotografia, procurando saber quem era quem, para poder fazer um processo de triagem, para nos devolver ao Brasil e, evidentemente, nos mataria aqui. Tivemos a sorte da intervenção da ONU e acabou não acontecendo isso. Mas o que eu estou chamando a atenção em relação a isso, é porque lá nós tínhamos haitianos, nós tínhamos nicaragüenses, nós tínhamos panamenhos, nós tínhamos gente de toda a América Latina. E a grande questão, que é fundamental que a gente pense um pouco mais nisso, é que é muito importante que nós, brasileiros, possamos pensar um pouco mais no conjunto que somos todos nós latinos. E como, historicamente, todas as vezes que há movimentos econômicos ou militares, a América Latina ela sofre influência direta do Brasil. E nós precisamos ter consciência disso, porque nós somos um mau país. E nós cometemos graves erros contra povos latino-americanos. Nós temos responsabilidade de nascimento, inclusive, de ditaduras na América Latina. Então, nós sofremos aqui no Brasil tortura, assassinatos, desaparecimentos, sequestro, todo tipo de coisa. E como disse o Perli, jamais nós poderemos aceitar que essa memória se vá. Nós precisamos que mude a lei de anistia, precisamos punir quem cometeu esses absurdos. Agora é preciso mais do que isso. É preciso que a gente tenha consciência de que nós somos parte de um todo na América Latina e que nós não podemos cometer os mesmos erros históricos que foram cometidos no passado. Ditadura nunca mais para o Brasil? Sim, mas ditadura nunca mais para povo nenhum na América Latina. Boa noite, um abraço, sucesso, parabéns para você. Francisco Calmon, aqui representando o Fórum Memória e Verdade do Espírito Santo. Aproxima mais aí. Boa noite. O Fórum Direito à Memória e à Verdade do Espírito Santo é uma entidade da sociedade civil. Ela não tem vínculo institucional. Ela faz parte de uma rede chamada Rede Brasil, Memória, Verdade e Justiça, composta de 60 entidades representando 22 estados e mais o Distrito Federal. Essa nossa entidade, ela é pré-Comissão Nacional da Verdade. Ela, na verdade, ela foi a demandante para que fosse criada a Comissão Nacional da Verdade. É constituída de ex-prisioneiros, familiares de mortos desaparecidos e militantes dos direitos humanos. Nós estamos falando de 50 anos do golpe militar. É uma data em que o Brasil tem que lamentar muito e nós temos que celebrar a democracia. Mas é uma data também que traz ensinamentos, mas esses ensinamentos só serão tirados se nós, mais do que homenagens, mais do que medalhas, mais do que autocongratulações, discutirmos o porquê do golpe e o porquê da não resistência.
Veja que o golpe não participou só, não foi arquitetado só pelas Forças Armadas, mas também pelas cúpulas do empresariado, da igreja, de parcelas da classe média e mais, em conluio e servindo a uma estratégia, a uma geopolítica dos Estados Unidos. Hoje já não é uma questão de que se acha, é uma questão provada que os Estados Unidos participou desde o início. Então, aqueles que fizeram o golpe e que se colocaram como tutores da nação e tutores do Estado e engabelaram alguns ingênuos dizendo que estava fazendo revolução redentora, democracia redentora ou qualquer outro nome, estava, na verdade, traindo o país. São criminosos diante da Constituição e diante do que juraram de lealdade à pátria. Portanto, a reflexão que se faz hoje é o início de uma nova história por conta das revelações da verdade que está vindo à tona para a sociedade. Coincidentemente, não foi só a questão de ser 1º de abril, o dia dos tolos, porque rigorosamente tolos foram todos aqueles que acreditaram que aquele golpe era um golpe para restaurar uma democracia que estava sendo ameaçada, segundo eles, por uma república sindicalista, como se república sindicalista fizesse algum mal. Com o Lula nós tivemos uma república sindicalista e ninguém comeu criancinhas, ou com a paranoia dos Estados Unidos, que até hoje continuam a levantar e a defender esse tipo de coisa. Nós temos um jornalista na Gazeta que escreve 8 vezes por mês, que parece que ainda é funcionário da Gazeta e, portanto, ela tem responsabilidade, que continua defendendo o golpe e pregando o golpe. Então, aqui os seus últimos artigos. Além da falta de respeito conosco, além da falta de respeito com a presidenta, além da falta de respeito com determinados partidos, em que nos chama de bandidos, de corja. Mas a justiça existe e já se pensa em fazer interpelações judiciais, além de responder no mesmo espaço. O país já sofreu 9 golpes e algumas ditaduras, desde a programação da República. A cada quadra democrática se inaugura, a cada quadra ditatorial se inaugura uma outra democrática, mas com uma característica: não há ruptura com as ditaduras passadas. Portanto, você começa a florescer uma democracia trazendo em seu ventre os entulhos daquela democracia anterior. E hoje nós temos esse tipo de questão. Nós temos a Lei de Segurança Nacional ainda vigente. Nós temos polícias militarizadas. Nós temos justiça militar. Todos são heranças malditas de uma ditadura. Há alguns mitos que nós precisamos enfrentar e esclarecer nos colégios, nos sindicatos, em todos os lugares. Um deles, de que existiram 2 lados em luta. Errado. Existiu um Estado que foi tomado à força, que se transformou numa ditadura, e que brasileiros legitimados pelo direito à resistência, inclusive sacramentado desde a época do Tomás de Aquino,
para não falar recentemente do Bobbio. É um direito consagrado. E essa insurgência levou aqui 500 mil de brasileiros, numa época em que existiam 90 milhões de brasileiros, 500 mil fossem investigados, 200 mil fossem indiciados, 11 mil fossem torturados, 10 mil fossem exilados e 40 mil entre mortos e desaparecidos, ou seja, foram mortos. Isso desde o primeiro dia do golpe. Desde o primeiro dia do golpe houve tortura. Então, é preciso desmistificar de que houve uma guerra civil, porque não houve guerra civil. Não tinham dois lados de brasileiros em luta. Existia uma ditadura e brasileiros que se insurgiram a isso. Mas eu volto a dizer, e por que esses brasileiros, a maioria deles, foram pessoas jovens, pessoas estudantes? Por que não houve a resistência? Porque o gabinete militar do Jango, até o dia que o Exército de Minas marchava para o Rio, dizia que estava fazendo apenas uma simulação, apenas um exercício. Por que que o secretário-geral do Partido Comunista, 5 dias antes do golpe, declarou que não haveria golpe da direita e que se a direita botasse a cabeça para fora, seria esmagada? Por que que o grupo dos 11 do Leonel não resistiu? Por que que as ligas camponesas não resistiram? Por que que os fuzileiros do Aragão não resistiram? Se não refletirmos e entendermos que toda aquela estrutura, mesmo lutando por um projeto de nação, fechado em mais ou menos 6 reformas de base, muito superior ao exercício democrático que hoje existia naquela época, mas por que não houve resistência? Porque se dependeu de um homem só, se dependeu da posição do Jango dizer resiste ou não resiste? Por que que aquela mesma estrutura é uma estrutura que hoje se repete, que é a estrutura do peleguismo, que é a estrutura do institucional, cooptar a sociedade organizada, seja através de títulos, seja através de várias outras maneiras. Mas é a sociedade civil organizada que pode garantir uma democracia, porque as instituições republicanas fazem a manutenção dela no limite dela, mas não avança na construção de uma democracia de todos, que essa é a democracia que nós queremos, e não uma democracia apenas de elite. Não se faz história em marcha única, de forma cartesiana. Nós temos nossas contradições, sim. Não adianta pulular de comissões da verdade se elas realmente não produzem, se elas não se voltam para dentro para ver o que aconteceu durante aquele período, o que aconteceu dentro do governo do Estado, o que aconteceu nessa Câmara, o que aconteceu no Legislativo, o que aconteceu no Judiciário, e exponha tudo isso para a sociedade civil. Ainda hoje se vê conceitos absolutamente se não ingênuos, pelo menos de desinformação do que aconteceu naquela época e do que muitas vezes se repete agora. Falamos em tortura nunca mais. E por que existe tortura atualmente? Continua existindo. Já colocaram presos em containers, já queimaram as bundas de presos comuns aqui no Estado. Então é mais do que um discurso. É preciso que aprofundemos essa contradição Estado e sociedade civil, porque a tradição do Brasil não é uma tradição de entender, na prática, que o protagonismo da construção do país é da sociedade civil, é do povo brasileiro, e não dos que os representam. Aqueles estão lá para representar.
É preciso, nessa quadra democrática, que se discuta isso. A pirâmide nós não vamos inverter. A sociedade será uma pirâmide enquanto for essa estrutura de domínio do capital. Mas o que se pode fazer? É criar mecanismos para que a base dessa pirâmide tenha o poder de decisão, e não apenas o ápice da pirâmide. A anistia foi um falso acordo, mistificado. A mídia continua, naquela época, e continua a divulgar uma corrupção jurídica. Não há conectividade entre o autor de um crime e a sua vítima. A lei da anistia não absolve torturador. Quem fez isso foi a mídia, através dos ideólogos da ditadura. E fala-se em pacto. Que pacto foi esse que fez essa lei da anistia vencer apenas por 5 votos? 201 a 207. Existiam 2 leis da anistia, e nós perdemos por 5 votos. Então nunca existiu esse tal pacto, assim como nunca existiu esse conceito de crime conexo. Encerro com a verdade que revelada há uns 2 meses, que até a mim, um combatente, me chocou. Foi quando foi denunciado por um militar, um major, médico, que ainda vive, que o Cruel traiu a nação, traiu o Jango por $2.500.000. Mais do que dizer tortura nunca mais, é preciso que os torturadores sejam criminalizados, que os que traíram o país sejam criminalizados. E aí eu encerro dizendo que falta nesse documento exatamente isso. Não bastam loas a nós combatentes, não bastam homenagens. É preciso que o lembrar para não repetir seja mais do que o slogan, seja um compromisso político, um compromisso ideológico. Então já faço, em nome do Fórum, em nome da rede, um complemento, aonde diz, assim como há que se referenciar a memória daquele, vírgula lá embaixo, há também de se criminalizar os que cometeram crimes de lesa humanidade. Muito obrigado. Muito bem. Gilmar, do Conselho Estadual de Direitos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o vereador proponente dessa sessão, vereador Nami Shecker, o representante do PCdoB, Chuca Alves e Perli Cipriano, e meu colega Chico Celso. Cumprimentá-los, cumprimento também Orlando Bonfim Neto, um dos símbolos fortes, junto com os componentes dessa mesa, da luta pela democracia no Brasil. Dizer, vereador, que acompanho lá do Conselho o mandato de Vossa Excelência, embora eu participe pouco das atividades aqui da Casa, mas acompanho com muito entusiasmo as ações do mandato de Vossa Excelência e o desenvolvimento da ação de Vossa Excelência aqui, e a contribuição que seu mandato dá para a sociedade da cidade, para a sociedade do Estado do Espírito Santo. Quero dizer que eu estava, hoje, quando dei de frente aqui com Orlando,
pensando aqui, se a ditadura, se os ditadores tivessem uma crise de consciência e resolvessem contar o que eles fizeram com Perli, Juca, Chico, Orlando e muitos outros, já seria uma grande contribuição. E eu diria assim, porque a vocês nós devemos a nossa liberdade, né? Eu não vivi, eu cresci ouvindo dizer, lá no interior das Minas Gerais, Ronaldo Cassundé, que os comunistas representavam uma ameaça para as famílias. E eu vi isso muitas e muitas vezes dentro da minha própria casa. E quer dizer assim que... E hoje, há dias atrás, nós comemorávamos aqui, assistíamos o Brasil arrancando os restos mortais de João Goulart, para começar a estabelecer a verdade, para retomar a ele o título de autoridade, chefe de Estado. E lembrando aqui, quero viver para ver as autoridades do país entregar a Orlando Bonfim Neto os restos mortais de Orlando Bonfim Filho, para que a gente possa fazer o sepultamento dele, para que a gente possa render essa homenagem a Orlando Bonfim. Mas eu queria assim, dizer que, primeiro essa coisa, eu cresci ouvindo isso, e participamos desses dias daquele ato que nós fizemos na Costa Pereira, e a imprensa, acho que deu nota de rodapé, né, Chico? Porque poucos dias antes, aquele movimento aquele movimento reacionário que chamava a volta da ditadura, reuniu algumas pessoas em Vitória. Acho que teve mais espaço na imprensa do que um ato simbólico enorme do tamanho que nós fizemos. E os artigos aqui, que o Chico já mencionou, demonstra claramente isso, de que lado, continua do mesmo lado. Aqueles que patrocinaram o golpe, muitos deles continuam do mesmo lado. Não é à toa que a denúncia feita pelo deputado de censura, ele continua censurado, né? Nós continuamos todos censurados, como falamos da tortura. Então, eu queria, refletir sobre isso nesse momento, mas dizer assim, acho que a gente precisa romper, derrotar alguns desses símbolos que a ditadura perversa deixa até hoje, né? Então, nós podemos assim imaginar, ter coragem de dizer que é preciso desmilitarizar a polícia. É preciso desmilitarizar a polícia militar, né? A gente precisa arrancar, derrotar de vez os símbolos atrasados, os códigos extremamente arbitrários da estrutura policial, o Código Penal Militar, os métodos de tortura, os métodos dos inquéritos de apuração, de investigação, para que a gente possa... e eu estou dizendo isso porque isso está tão presente, e eu lembrava que no final da ditadura, a gente viu um padre ser morto no Maranhão, e quando prenderam quem matou, ele dizia assim, eu não matei um padre, por que estão me prendendo? Eu matei um comunista. A ditadura ensinou para ele que podia matar comunista, por isso mataram tantos camaradas do PCdoB. E hoje, quando eu vejo uma parcela da população arrastar um jovem negro de 17 anos, linchar e matar, com o sentimento de fazer justiça com as próprias mãos, matar um inocente com problemas mentais, daquela forma, dizer, olha, gente, alguma coisa... isso deve marcar profundamente a vida de cada um de nós. Mas eu queria, assim, eu acho que, falando dessa coisa, desse legado, a gente precisa, mais do que tudo isso que nós já falamos nesses dias, assumir um compromisso forte de não permitir
nunca mais, que em nenhum lugar da nossa América, a América de Che Guevara, a América de Bolívar, a América de Chico, Perli, Juca Alves, Orlando Bonfim, nunca mais a ditadura militar, a ditadura possa vir fazer parte da nossa vida. Então eu queria dizer assim, que o que a gente precisa, na verdade, é um compromisso forte, deixar aqui um compromisso forte, um abraço forte, de luta, de solidariedade, mas é um abraço, acima de tudo, de compromisso com a democracia e com o povo brasileiro, com o povo da América Latina, com o povo pobre, com os lutadores do povo, em qualquer lugar do mundo. Boa noite para todo mundo. Nós estamos cuidando de acertar a moção ali, né? Acolhendo sugestão aqui do Perli, do Calmon, de outras pessoas, para poder ver o nosso documento. Nós vamos abrir a palavra agora para o nosso camarada, presidente do PCdoB, Ronaldo Barbosa. Ronaldo, você quer o... Esse aqui é melhor para ele. Boa noite a todas as companheiras aqui presentes, os companheiros, militantes de diversas áreas da luta social e política. Cumprimentar o Nami Cheque, o vereador proponente dessa audiência e sessão, como ele disse, pela essa iniciativa importante da gente registrar esses 50 anos de ditadura militar no Brasil, que muitos atrasos, muitas dificuldades para o nosso país, e essa ditadura, como já foi dito aqui antes, ela teve extensão por toda a América Latina, né? Isso é fato. Cumprimentar o Francisco Calmon, o Gilmar Ferreira, Perli Cipriano, Juca Alves. Debate importante, porque a gente precisa sempre resgatar, sempre debater, porque é um fato que a história do Brasil, marcante, né, de 21 anos, e que a sociedade brasileira parece que, boa parte da sociedade brasileira, parece que não teve conhecimento, parece que não tem noção do que aconteceu no Brasil nesses anos. Passamos por muitas ditaduras antes, né? Muitos momentos ruins da vida nacional, mas esses 21 anos foi uma atrocidade muito grande contra o povo brasileiro. A questão fundamental, no nosso ver, foi porque a questão da ação desse golpe, ela tem uma origem na dominação imperialista. O imperialismo norte-americano considerava essa região sul-americana, o Brasil principalmente, como quintal. Então aqui se podia fazer o que achasse melhor. O Brasil passou por fase de desenvolvimento, chegou nesse momento, no início dos anos 60, o governo Jango, com toda a situação que todos conhecem, colocava ali uma perspectiva de avanço do ponto de vista democrático, avanço do ponto de vista do desenvolvimento concreto para o Brasil se tornar uma grande nação, avanço da luta social, de conquista dos trabalhadores, e se debatia uma reforma também, que nós debatemos hoje, que são as reformas estruturais que o Brasil precisa passar. Quer dizer, esse golpe encerrou isso, coisa que hoje, quantos anos atrasou na vida do Brasil, sem dúvida nenhuma, para perto de 100. Se colocarmos concretamente o avanço que poderia ser obtido naquela época. Os Estados Unidos, né, teve aqui a classe dominante brasileira que apoiou, que fez, né, o dever de casa que eles mandaram fazer, a CIA aqui presente, orientando as Forças Armadas e aí, como já foi dito, empresários, né, lideranças que sustentaram essa situação, né? Muitos sem saber exatamente o que estavam fazendo, porque é uma onda. E o fato que a gente registra, que a gente tem conhecimento,
é de que muitas das forças políticas e liderança política não acreditavam que esse golpe poderia durar tanto tempo. Isso vai ser passageiro e tal. Muita gente subestimou que poderia. O nosso partido, na época, reuniu o Comitê Central e tirou as conclusões de que esse golpe seria duradouro, que ele ia durar muito tempo e que, portanto, já era para começar a organizar a resistência, né? E a coisa foi fluindo e o golpe foi endurecendo e foi o partido que mais perdeu militantes, né, durante a ditadura. E é importante que se resgate, né, nesse debate, a nível nacional, as comissões da verdade, e que a gente ainda ouve muita opinião por aí de que, minimizando a coisa, que não é revanchismo, né, que os culpados já têm muito tempo, já estão velhos, mas é preciso resgatar e fazer justiça, né? Porque muitas famílias brasileiras sofreram e os partidos, as organizações, nós perdemos muito com isso. E o fator fundamental nesse processo todo para a gente é de que a gente precisa passar isso adiante, porque isso não está... nós não estamos livres de ações, talvez não tão violentas quanto o golpe de 64, mas a gente vê aí a mídia, setores atrasados da vida nacional, que segue a orientação do imperialismo norte-americano, até do europeu. Nós vivemos aí períodos, lá no início dos anos 60, tinha aquela questão do liberalismo. Hoje, o neoliberalismo, que a gente viveu aí agora há pouco, até 2002, do ponto de vista da agressão contra o povo brasileiro, tinha uma proporção muito grande de fazer desse país uma barbárie, né? Então, isso não está longe. Nossa democracia tem pouco tempo ainda. A luta do povo para garantir os avanços, garantir mais democracia e liberdade é ainda muito grande. A gente tem uma parcela grande da população ainda que precisa compreender que o caminho para a gente avançar é mais democracia, é passar pelas reformas, é um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, sem dúvida nenhuma, se tornar uma grande nação, mas, contudo, também trazendo junto os nossos irmãos da América Latina. Isso é fundamental para que o avanço seja, de fato, do ponto de vista do internacionalismo proletário, todos os trabalhadores, né, do povo em si, esse avanço seja geral. E também pela resistência ao imperialismo, principalmente norte-americano, porque a integração da América Latina também cumpre esse papel de contrapor aí esse domínio ainda que é muito grande no mundo. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que o debate é fundamental para a gente ampliar nosso entendimento de todo esse processo, e o partido também vai fazer, sábado que vem, vamos fazer debate interno, vamos estar levando aí esse registro histórico e a necessidade de passar isso, sem dúvida nenhuma, limpo e fortalecer as comissões da verdade para a gente poder avançar. Boa noite, obrigado aí a todos e todas. Só fazendo o registro de 3 jornalistas importantes: Eustáquio Palhares, nosso amigo, Nassib Baquete, sempre presente aí, 3 professores também, professor Ramos, professor Paulo Teixeira, professor Ion, que está ali também, Dozília, dirigente do Sindiupes, o Ludovico, bravo militante da causa democrática, o Wellington, do Museu do Negro. Olha, estão inscritos aqui o Marcelo Barbosa da Serra, o Wellington Barros, o Quetino Lucas, Fernanda Tardim, da Casa América. Vamos pela ordem de inscrição aqui, o Marcelo, para dar o recado dele, em seguida o Wellington, depois o Quetino, e por último a gente vai ler depois a moção proposta aqui nessa audiência. Vai lá. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de colocar
sobre o que foi discutido aqui, né, na nossa plenária, que eu achei muito interessante, a questão dos resquícios da ditadura. Aí foi colocado que, inclusive, tem ruas com homenagem. Não temos só ruas, não. Inclusive, lá na UFES, esses dias foram tirada uma placa do General Castelo Branco. Temos também escolas, muitas escolas homenageando ditadores. Absurdo, né? E o que dizer, então, da nossa mídia hoje em dia? Aquela jornalista, Sherazade, estimulando, né, a população fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que é mais interessante ainda, que eu gostei, que o PCdoB, uma deputada do PCdoB, fez, né, uma moção de repúdio, inclusive estão até cobrando providências do SBT. E no nosso Estado, o que dizer dos Robocops agora, que estão comprando aí Robocops para, né, dizendo que é para proteger os jogadores da Copa, que vão vir aqui os australianos. E com relação também, eu achei interessante a questão que foi colocada aqui com a Comissão da Verdade, que se retratou com as vítimas. Isso é interessante. Só que o que acontece? Foi colocado também no jornal que os militares eles se recusaram a pedir desculpas. Eles dizem que eles não vão se retratar com a sociedade. E também que eu achei que o Perli colocou muito interessante, a nossa lei da anistia, né, que ela, além de ela absolver os torturados, absolver os torturadores. E isso tinha que ser revisto, né, porque, infelizmente, é a memória das vítimas, das pessoas que sofreram com essa questão. E o que vimos no Estado também é um absurdo, a questão do extermínio da juventude negra, foi colocado o jovem lá de Vista da Serra, né, semi-analfabeto, que a população fazendo justiça com as próprias mãos. Somos um do Estado que mais mata mulheres, violência contra a mulher, que também. E com relação também, que foi colocado, passado na mídia esses dias, pessoas ainda que defendem a volta do sistema militar. Inclusive, teve a marcha de Deus com a família, que até falaram que Deus esqueceu de participar, né? Que foi só algumas pessoas, mas tem essa questão também histórica da própria religião, às vezes, defendendo a ditadura. Por exemplo, na época da monarquia, se justificava, todo o poder emana de Deus, logo não deve ser questionado. Mas temos também que pensar que religião queremos, porque hoje em dia também no Estado, somos o Estado que se diz mais religiosos, mas infelizmente, até mesmo na Bíblia nós vimos, e questões históricas também, a questão da Inquisição, as guerras entre católicos e protestantes, temos que repensar, principalmente para não vermos questão de crescer também tolerância, principalmente quando as religiões africanas. E é isso aí, muito bom, eu gostei da palestra e acho que devemos fazer muito mais debates com relação a esses temas. Muito obrigado. Muito bem, Wellington. Vai falar daí? Quem quiser, o microfone está aí. É só apertar o botão ali, galera. Vai lá, excelência. Boa noite a todos. Saudar o camarada Namichecker e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo pela iniciativa. Da mesma forma, saudar os demais componentes da mesa. Acho que o importante desse ato é lembrar para não mais se repetir. E eu pedi para falar que eu acho que cabe também mais uma inserção nesse documento, que é um apoio ao projeto de emenda à Constituição de revisão da lei de anistia. Se a gente quer punir os torturadores, nós temos que rever a lei da anistia. E baseado no seguinte fato: o Brasil é signatário de convenções internacionais, né, que qualificam a tortura como crime imprescritível e crime lesa à humanidade. Então, é baseado nisso que tem um projeto de lei na Câmara Federal solicitando a revisão da lei da anistia. Eu acho isso fundamental para que nós possamos fazer um resgate do passado e trazer à luz esses torturadores que cometeram esse crime de lesa à humanidade, porque muitos desses resquícios se refletem no presente, como o Gilmar colocou, como foi colocado aqui. Então, acho que
para a gente virar essa página de vez da nossa história, é fundamental que haja punição para os torturadores. Obrigado e boa noite. Quieto. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pela iniciativa. Eu acho que esse debate faz parte de um calendário de debates que vem acontecendo na cidade, um calendário importante, né? Vem acontecendo debates na universidade, atividades de rua, né? Eu acho que é um momento de fato, debater os 50 anos de ditadura militar no país. E, principalmente, né, eu acho que tem um significado isso, esse debate, né, trazer à tona esse tema. Porque nós vivemos num momento, um longo período democrático no país, um longo período de diálogo da sociedade com o Estado, né? O Estado tem dialogado mais com a sociedade. Então, isso vem fazendo com que certa parcela da sociedade não visualize o que foi anteriormente, né? Parcela da sociedade que não visualiza o que foi o período neoliberal. Não visualiza o que foi o período neoliberal, como foi extremamente massacrante para a população brasileira. Não visualiza o que foi a ditadura militar, né? E é por isso que surgem, nesses momentos, pensamentos tão equivocados e tão atrasados na sociedade, como já foi bem dito aqui, né? A gente visualiza, a gente vê jovens hoje defendendo abertamente a ditadura militar, né? Porque, quer dizer, e a gente entra num debate com eles, olha, nós vivemos num período tão bacana, tão legal no país, porque se você não concorda com a presidente que você tem o direito de ir lá e tirá-la. Então, esse debate, ele visa exatamente isso. Porque dentro do calendário desse debate, está aí universidades, faculdades, escolas, né, para fazer com que a juventude consiga ter uma pequena parcela do que foi a década de 60, 70 e 80. E, de fato, muitas pessoas perderam as suas vidas em defesa do país. E isso precisa ser lembrado. Eu tive a oportunidade de passar um tempo no estado do Pará, e lá conhecer uma cidade chamada Palestina do Araguaia, aonde o Partido Comunista do Brasil montou lá a guerrilha do Araguaia, né? Lá foram assassinados quase todos os guerrilheiros, a maior parte foi assassinado, não só os guerrilheiros, mas também população da comunidade. Então, ali na região, o sentimento por resgatar a história daquela região é muito forte, né? Não é à toa que lá surgiu lá uma comissão da população, uma comissão de populares, né, em busca de ossos e aonde foram enterrados aqueles lutadores, aquela população ali da região. Então, é um momento muito importante, né? Gostaria de valorizar aqui a iniciativa e dizer que, parte de agora, aí o nosso empenho para garantir que, pode até, para algumas pessoas, pode até ser pequeno, ser mínimo, né? Mudança de nome de rua, né? Pode parecer pequeno, mas tem um simbolismo tão grande, porque é o reconhecimento do Estado às grandes torturas e massacres que fizeram no período da ditadura militar. Então, esse é um desafio da sociedade civil para garantir que o Estado devolva para a população aquilo que foi expropriado, né? Algumas iniciativas já têm sido dadas, né? A Câmara dos Deputados, por exemplo, devolveu o mandato de todos os comunistas caçados, né? E parece que tem um debate lá a respeito do Jango, né? Da devolução do mandato do Jango. Quer dizer, esse é o reconhecimento do Estado brasileiro nesse período em que o Estado brasileiro jogou, assim, foi
foi um grande torturador e que tanto tirou do povo brasileiro. Então, acho que joga um papel grande aí a sociedade. Fernanda Tardem. Boa noite. Boa noite. Eu quero te parabenizar por essa importante sessão, porque é sempre importante a gente estar lembrando dos nossos mortos e desaparecidos e tentando trazer à tona a verdade. Não vou nem falar pela Casa da América Latina, porque o Juca, ele foi brilhante no explanamento dele e nos orgulha muito ter você nos representando. Eu quero falar, então, como amiga do MST e como filha de uma guerrilheira que já faleceu também. A minha mãe perdeu uma filha no útero, sob tortura, em Colatina. Foi a primeira filha dela na gestação. E eu não tenho uma memória, nem tenho uma tranquilidade para falar sobre um assunto de tamanha importância que eu me sinto emocionada. Então, vou falar sobre Cambaíba. Cambaíba, eu vou pedir ao Chico para colocar isso daí em moção, e vou pedir ao Perli para me ajudar a convencê-lo dessa necessidade, porque nós temos 12 desaparecidos, presos políticos, companheiros e guerrilheiros, que foram agora relatados no livro de Rogério Medeiros, escrito por um testemunho de Cláudio Guerra, que é um delegado do DOI-CODE aqui, que ele relata que só ele incinerou 12 presos políticos. Essa fazenda é em Campos e ela está hoje tomada pelo MST e é um acampamento Luiz Maranhão, um dos desaparecidos incinerados lá. Major Cerveira, Fernando Santa Cruz. Então, eu acho que nós precisamos de ter uma sensação de justiça, pelo menos para poder ter amanhã condições de lutar pelo pai do Orlando e por outras vítimas que estão desaparecidas. Então, eu vou pedir a inclusão disso daí nessa moção e vou pedir ao Perli para nos ajudar a convencê-lo, tá? Obrigada. O último inscrito é o Moacir, do gabinete do Bravo, Cláudio Vereza. Boa noite a todas e todos. Quero parabenizar aqui o vereador Namichecker. Bom, quando a gente fala em rever a lei da anistia, a gente se depara com uma questão com os militares. A gente tem que perceber que esse golpe foi civil-militar, não só de militares. Porque a gente sabe que muitos militares patrocinaram a tortura desse país. Ontem, Perli, eu estava em casa e eu pude rever alguns documentários sobre o golpe e vi lá um documentário sobre a Operação Oban, né? Todo mundo sabe que foi a Operação Oban no estado de São Paulo. Empresários patrocinando a tortura nesse país. Então, assim, a gente precisa ter em mente que nesse país foi um golpe civil-militar. E tem muito empresário aí ganhando dinheiro do Estado, que patrocinou o golpe. Eu moro no bairro República, em Vitória, e lá tem uma escola. A escola chama Arthur Costa Silva. Aí, o comunista, companheiro, camarada comunista dessa casa aqui, vereador, é preciso mais que para ontem, não é para hoje, não, é para ontem, que tenhamos uma lei para renomear essas escolas, renomear as nossas ruas, porque não é possível, gente, que as pessoas fizeram o que fizeram e ainda são contempladas com nome de ruas, nome de escola nesse município. Então, pelo amor de Deus, vamos acabar com nomes como Costa Silva, Filippo Mille, Dante Michelini, pelo amor de Deus. Então, assim, eu faço aqui um apelo a essa Câmara de vereadores que reveja isso. Muito obrigado. Eu esqueci de fazer minha pergunta. Posso fazer
Pode, vai no microfone aí. Ligue seu microfone aí. Ó. Aí é para onde você está mesmo aí, é só apertar o botãozinho aí. Perli, o que o senhor acha sobre a criminalização dos movimentos sociais no Estado? Bom, o senhor vai responder, né? Eu só queria, essa moção aqui, a proposta era de uma moção de aplauso às comissões da verdade. Então, assim, ela é... Aí já foi ganhando outros contornos aí, com algumas sugestões que começaram a ser acolhidas aqui, né? Aí eu pergunto se a gente vai manter uma moção só, contendo tudo, porque tudo que foi colocado foi pertinente, ou se nós podemos fazer duas moções, uma de aplauso da Comissão da Verdade, a outra de... É melhor manter uma só, né? Não sei qual é uma só, Perli? E emendar, né? Porque os assuntos são todos pertinentes, então não fazer emenda. Só para a gente acrescentar aqui. Perli, você quer responder? Bom, a pergunta é boa. Tá? A criminalização dos movimentos sociais é um exemplo do resquício da ditadura. É uma herança. 21 anos de ditadura tornou todas as instituições autoritárias. Sindicato, até partido, igreja, o serviço público, tudo tornou autoritário. Infelizmente. 21 anos as pessoas aprenderam. Até em casa se tornou mais autoritário. Então, essa visão de criminalizar os movimentos sociais é um absurdo. É incorreto. Sem terra, sem teto, sem não sei o quê. Essas pessoas não são problemas, são soluções. Quando ocupa a terra, ele não criou um problema, ele ajudou a resolver um problema que não foi resolvido há 100 ou 200 anos atrás. O sem-teto, quando ocupa, ele é punido, mas ele garantiu casa porque não tinha. Então, nós precisamos compreender que a criminalização dos movimentos sociais é uma forma equivocada, errada, e não vai dar certo. Não vai dar certo, isso está equivocado. Por isso, tortura nunca mais, tortura nunca mais, ditadura nunca mais. Nós somos sempre liberdade mais e democracia mais. Quando tem um problema, não é ir reprimir o movimento, é ir dialogar e encontrar uma saída. E o poder público às vezes tem dificuldade, a população de rua sofre isso na pele. Com frequência quer ir lá, mandar a polícia, quer mandar prender, quer tirar da rua, quer fazer faxina. O que precisa é política pública. Então, democracia sempre mais. Quando tiver esses movimentos, não adianta ir lá reprimir, isso é perder tempo. Porque, primeiro, não está correto. Segundo, não vai resolver. Então, nós temos que ampliar a democracia, sempre, ampliar a liberdade e aumentar o diálogo. O país ainda é muito autoritário como herança da ditadura. Estão torturando ainda em presídios, estão fazendo isso que nós vimos aí, um exemplo tipo é isso, dos jovens negros que estão sendo mortos. Televisão exaltando o crime, a população fazendo justiça com a própria mão, segundo ele, não é injustiça, é um crime, quando na televisão praticamente exaltou a prisão e o espancamento e deixar nu no meio da rua. Ela fez uma verdadeira chamada à população pública, se você quiser, leve para sua casa, e disse, cidadãos de bem, e depois descobriram que era gente de grupo de extermínio que tinha feito aquilo. Então, o grupo de extermínio virou gente de bem, e o cidadão negro, pobre, foi vítima. Então, isso está acontecendo no Brasil, isso ainda é vestígio da ditadura. E onde não acabou com a ditadura, a tortura continua, a violência soa. E eu acho que a criminalização dos movimentos sociais é uma coisa errada, equivocada, não trará nenhum resultado. Então, nós precisamos ampliar a democracia, ampliar o diálogo e ter política pública. Bom, eu vou... Sim, vai lá, Juca. Eu só queria fazer uma sugestão, antes de você entrar propriamente na moção, porque eu sugeri, eu sei que a função do parlamentar é muito limitada. Criar leis numa estrutura política como o Brasil é muito difícil. Mas algumas coisas podem ser feitas, como essa questão das ruas, de escolas, enfim.
mas pode ser feito um pouco mais. Eu acho que é possível até se negociar com o prefeito, que a gente possa também mudar o conteúdo dos livros escolares na nível municipal. Nós podemos fazer isso. Nós podemos colocar lá que o senhor Orlando Bonfim desapareceu, que o Valadão do PCdoB desapareceu, que houve uma guerra nesse país e que houve gente que resistiu à ditadura militar, e vai por aí fora. Eu acho que é possível fazer isso como ação parlamentar, entendeu? Eu acho que é possível, certo. Até porque nós temos também, além da iniciativa política, nós temos também hoje políticos exercendo mandato de prefeitos e deputados e governadores que são muito mais acessíveis e até alguns deles sofreram na própria pele todo esse processo. Só isso como sugestão. O que eu posso dizer, viu, Juca, o Calmon está lidando com essa questão já, ele me comentou, é que, me parece, eu não vi, mas que o vereador Marcelão já está com um projeto protocolado aí na casa, mas ele veio já encaminhado, porque tem uma discussão anterior ao Marcelão, que o Calmon pode informar aí. Já existe a lei estadual, desde o ano passado. Já virou lei, quer dizer, projeto de lei do deputado, governador. Então, os logradores de bens públicos estaduais já está aprovado. Aqui está em tramitação. A questão que se coloca é o cumpra-se. Né? É o cumpra-se. Se a sociedade não disser aonde está, não fizer manifestações, o cumpra-se, fica lá a letra da lei. E mais uma coisa, algo é modificar aquele logradouro ou bem que está com o nome de um torturador ou de um agressor dos direitos humanos. A outra coisa é o processo que tem que ser democrático. Não cabe nem aqui, nem a fórum, nem a qualquer comissão, falar, vai mudar desse para aquele nome. Esse nome não pode, mas o próximo tem que ser democrático. Tem que se discutir com a sociedade. Então, ao mesmo tempo que a gente nega um método ditatorial, a gente procura, pedagogicamente, um método democrático. Então, isso era em relação a essa lei. Só complementando, é que existe, na lei de hoje, uma condição para que um nome de um logradouro possa ser mudado. É a concordância da própria comunidade. Então, isso que o Calmon está dizendo, essa ação pedagógica seria também trabalhar o convencimento da comunidade. Vereador, só para um esclarecimento, o que o Chico falou é de uma lei estadual para escolas estaduais, que é a lei até do deputado Cláudio Vereza. O que a gente aqui está falando, que é uma lei municipal, porque essa lei do Cláudio só serve para as escolas estaduais. Então, é importante ter uma lei municipal. Okay? Certo. É só para retificar. Aqui nós temos vários casos, tem a Escola Castelo Branco, tem essa avenida Arthur da Costa Silva, em Jacaraípe, aquela S10, parece que é Médici, né? Aquela S10 que vai para Jacaraípe. Então nós temos várias, temos que levantar os nomes dos logradores e depois, como o Calmon disse, como ele lembrou, existe a condição que é imposta pela lei, e eu não sei se convém mudar essa lei, de que a comunidade ela precisa concordar, porque se ela não concordar fica difícil, porque ela é diretamente interessada, porque há um transtorno quando você muda o nome do logradouro, principalmente se ele for endereço, cria um transtorno, obrigatoriamente cria aquele transtorno ali de ter que mudar o endereço e tal, correio, etc. Né? Então tem isso, então a consulta à comunidade, ela é parte dessa ideia, né? Nami, nesse caso aí, tem esses entretantos jurídicos aí, até políticos, no sentido de democratizar a decisão. Mas na questão do currículo escolar,
Porque existe um vazio no currículo, nos livros de história do Brasil, que é exatamente os 20 anos de ditadura. Certo. Entendi. Houve revolução, não se fala o que aconteceu nesse país. E isso não precisa de... Isso aí é a comunidade escolar, de educação e Câmara e Prefeitura podem construir essa coisa aí, inclusive buscando a ajuda de historiadores e tudo mais, para que se faça uma coisa muito mais bem acabada. Mas essa aí é uma coisa mais... Porque é preciso que nós construamos a memória do nosso país. Essa que é a questão fundamental. Nome. Mas Sagaz, aqui tá no falando município foi aquele protocolo que o Marcelão fez. Quer dizer, existe já o projeto aqui do município. É preciso que outros municípios façam a mesma coisa. A minha lembrança é apenas do caráter democrático que a gente deve retirar, não. Tem que ser mesmo, né? Tem que retirar, porque não pode estar uma fraude à memória, estar homenageando ditadores e torturadores. Mas o mudar para quê, mesmo que seja uma honra mais do que merecida, o nome do pai do Orlando, tem que ser tratado de forma democrática. É só a forma. A forma é que tem que ser. Isso aí tá. Que o Camão está falando. Aqui, Sagaz. Fala, Sagaz. Aqui no meio aqui. Acho que foi na conferência, numa atividade do Movimento Negro, a gente houve um debate, uma discussão. Havia esse interesse da gente mexer com essa parte de mudança de nome de em especial, uma avenida chamada Princesa Isabel para Zumbi dos Palmares, que algum tempo atrás a gente tinha, até assim, há 10 anos ou 20 anos atrás, ainda tinha a figura de Zumbi dos Palmares dita como um marginal. É uma figura que resgatava negros nas casas grandes e levava para os quilombos. E ainda a gente, algumas vezes, quando a gente vê alguns discursos, até mesmo nesse grande debate que parabenizo vocês por estar puxando esse bonde, eu acho que a gente percebe até que não há muito interesse em estar discutindo isso. A gente vê aqui pessoas que foram torturadas, que passaram por esse processo, que são sensíveis, mas a boa parte da sociedade civil não está aqui, que tinha que estar também discutindo, até os contra também. Né? Mas, enfim, o que eu quero dizer assim, eu vejo assim, essa iniciativa tem que causar algum impacto real mesmo. Né? A gente sabe que é difícil conseguir mudar ruas, mas seriam muitas ruas mesmo, né? Que na maioria das vezes ruas e escolas estão no nome de pessoas que fizeram crimes contra a humanidade, principalmente pessoas que queriam que o país melhorasse, né? Enfim, a minha colocação seria isso também. Eu acho que a gente precisa também estar em parceria com outros movimentos, igual o Movimento Negro sempre lutou de tá mudando um pouco o perfil da própria história de algumas figuras, igual dentro da própria luta mesmo do Araguaia, tínhamos uma figura chamada Oswaldão, né? Lutador, boxeador, e muitas vezes esquecido, né, qual era a etnia dessa figura, né? Eu acho que isso é importante registrar, cara negro, né? Marighella, enfim, eu acho que essa é a minha contribuição, e se eu puder também fechar depois, um pouco mais à frente aí, com uma rima minha, eu me coloco à disposição para daqui a pouco. Coloque o nome de Marighella na sua pauta, que era negro. Carlos Marighella, grande... O Calmon tem uma informação sobre a lei da anistia? Depois nós vamos fazer a leitura da moção. São dois caminhos a questão da lei da anistia. Por isso que uns chamam de revisão e outros chamam de reinterpretação. E isso é importante que seja claro, porque um caminho às vezes pode atrapalhar o outro. O caminho da reinterpretação, em 2010, a OAB Nacional, precipitadamente, ainda sem o amadurecimento da própria sociedade, provocou o Supremo Tribunal Federal para que reinterpretasse a lei, ou seja, desse uma interpretação tecnicamente correta, porque a lei não anistia torturador, mas houve uma corruptela apoiada pela mídia corporativa. Então, esse caminho vai ser voltado, porque o STF de hoje já não é o de ontem.
Haja visto que esse STF agora proíbe o financiamento de campanha por empresas, né? E haja também visto a questão dos embargos infringentes, da revisão de penas e tudo mais. É um outro STF. Esse é um caminho, reinterpretação. O outro caminho, que chama-se revisão, que na verdade é um artigo assertivo, onde diz lá, essa lei não anistia torturadores. E tem dois autores. Na Câmara, a deputada Luísa Erondina. E no Senado, o senador Randolph, está certo o nome? Randolph. Tá? No Senado, já passou, já está aprovado. Né? Já está aprovado na comissão. Então, são dois caminhos paralelos, os dois vão ser, porque todos nós sabemos como é o Congresso. Né? O Congresso não é progressista. O Congresso tem N interesse. Então, a gente caminha com os dois, e é isso aí que a comissão, que a Rede Brasil, Memória, Verdade e Justiça vem procurando influir e, acima de tudo, dizer o seguinte, vai depender muito da sociedade, da gente. Isso é uma informação. Uma outra informação que eu queria dar também é a questão de que o Estado aqui, nós, apesar de ser pioneiro, às vezes, numa iniciativa, né, como foi o caso de 1998, quando o deputado Vereza propôs o projeto de lei, se tornou lei, de indenização, de pedido de perdão e indenização àqueles que foram perseguidos em solo capixaba. E essa lei até hoje não foi cumprida. A questão de filigrama jurídica tem passado de governo a governo, do Vitor até o presente, e essa lei não é cumprida. Certo. A moção, ele quer esclarecer o esclarecimento. A lei, ela de fato foi vetada, né, ainda no período do governo do Vitor, por a questão da origem, que a Assembleia não podia. Deveria ter feito uma outra, substitutivo, e tira isso, faz outro. Não foi feito. Posteriormente, no último governo, o governador Paulo Artung fez um recurso e está em Brasília. E para evitar que se espere 5, 10 anos até que diga isso, porque se ele vai dizer assim, o erro de origem, então não pode ter a lei. Aí você só se espichar 10, 15 anos lá dormindo. Nós tomamos a iniciativa e fizemos praticamente um projeto de lei, passamos pela Procuradoria e deixamos na mão do governador. Porque se ele ficar esperando decidir no Supremo, para depois saber o que faz, o Supremo, se disser, vai dizer, olha, foi ilegal, inconstitucional, acabava o assunto. Então, essa alternativa está em pauta ainda, e vale a pena a gente cobrar, porque foi feita uma lei, um projeto de lei, e passou pela Procuradoria, portanto, não tem nenhuma falha, só que quem tem que encaminhar é o governo do Estado. Então, acho que há a possibilidade ainda de trabalhar nesse sentido. Vamos lá, então, moção de aplauso às comissões da verdade. No ano em que lembramos o golpe militar de 1964, a Câmara Municipal de Vitória considera que as comissões da verdade representam uma vitória importante na luta pelos direitos humanos no Brasil. Este Poder Legislativo Municipal reitera apoio às comissões da verdade instaladas em todo o país, em especial a Comissão Nacional da Verdade, instituída pela Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, com o objetivo de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas durante a ditadura militar no Brasil. Passados 50 anos do golpe militar, que contou com o apoio de setores da sociedade brasileira que sempre foram hegemônicos ao acesso aos bens econômicos e culturais, é preciso reparar as injustiças cometidas. Para tanto, é imprescindível o resgate da memória e da verdade para avançarmos na consolidação da democracia brasileira, assim como há que se reverenciar a memória daqueles e daquelas que foram perseguidos, presos, exilados, torturados, assassinados, homens e mulheres que ousaram enfrentar a ditadura e sofreram as agruras do regime de exceção por seus ideais políticos, há também que se criminalizar aqueles que cometeram crimes
que lesaram a humanidade. A ditadura, não, aí entra aqui embaixo. Tá. A ditadura e tortura nunca mais. Democracia e liberdade sempre mais. Vitória, 15 de abril de 2014. Ô, Nami, só o termo usual, técnico, é Não. crimes de lesa humanidade. De lesa humanidade, é o nome técnico mesmo, isso mesmo. Crimes que cometeram crimes de lesa humanidade. É a nomenclatura do... É o tipo do crime, né? Se os companheiros aí concordam que a Câmara encaminhe essa moção para a Comissão Nacional da Verdade, e aí justificaremos a moção dizendo que isso foi objeto de debate numa audiência pública com as entidades tais e tais. Os que concordam, por favor, levanta a mão. Meu amigo Saul. Quer falar, Saul? Tá aí o microfone do seu lado, é só você apertar o botão, mano. Não. Não vou embora enquanto não ouvir, Saul. Aperta o botão aí, meu amigo. O microfone. Então, boa noite a todos. E boa noite à mesa. O grande problema é o seguinte: se eu me calar aqui, a palavra de Deus diz o seguinte: se o homem se calar, as pedras clamarão. E toda essa consequência que nós estamos discutindo aqui, você vai ver que parte de 1530, né? Quando foi feito o tráfico do escravo para trabalhar aqui, colonizar o solo, levantar essas riquezas que todo mundo participa aí hoje, os grandes, e o negro está no gueto, está como terminou, alguém aí falou, daquele negro que mataram lá, trucidaram lá um negro que até disse que é meio... tem problema. Eu vi na televisão, mas não podia fazer nada, né? E então a gente vê que há uma necessidade premente de que haja um conserto, mas é um conserto total. Por causa de que as coisas da nação estão assim? Porque temos a grande parte, ou talvez a maior parte da nação, que não percebe do desenvolvimento, das características. E nós aqui agora queremos falar contra o judiciário, porque ele vem nos castigando desde o tempo da escravidão e não mudou. Não mudou. Então, se a Constituição nós temos um Congresso que podemos confiar, primeiro. Em 1824, eles implantaram a lei dentro da Constituição que negro não podia aprender a ler e escrever, tirando o nosso direito de cidadão, quer dizer, depois de construirmos tudo que construímos, tirando o nosso direito de cidadania. E nós vivemos essa consequência e uma sociedade capenga, que não consegue ir para frente porque a sua grande parte está exilada dos direitos elementares políticos e sociais. Então, nós queremos nos inserirmos na discussão das moções que seja surgido aqui na Câmara, no Senado, porque nós vamos cobrar do nosso Senado um conserto. Um conserto porque o negócio vem torto lá de cima. São quem cria as leis, quem elege os ministros, quem... é quem comanda a nação. Então, nós precisamos cobrar do poder constituído que tem nos trazido o desgosto. A princípio, alguém aí falou, não sei se foi Juca, me parece que foi Juca que falou, foi Perli. Nós temos aqui, por exemplo, os nossos grandes, vamos dizer, os sábios do Brasil. Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele terminou de falar ali, ele mandou acabar com, dizem, eu não tenho conhecimento histórico, né? Que nosso conhecimento de negro é para nós não conhecermos nossa história, para não cobrarmos. Mas nós temos uma proposta, até de, inclusive, reparo ao povo negro, descendente de escravidão. E disso aí, onde eu for, eu quero firmar que nossa nação nos deve a nossa própria vida, nossos direitos elementares. Por que nós não podemos, hoje, sermos cidadãos? Então, nós precisamos ter o direito, cobrar, trazer a lume, discutirmos e nos inserirmos dentro do contexto do que agora se propaga aqui.
nós discutirmos as inconsequências daquele erro de 64, que foi um dia 1º de abril, que eles querem passar, sabe que era o dia da inconsequência, da mentira. Eu me lembro que naquela época ali, eu estava estudando, lá em Montanha, morava lá, eu era casado, eu tinha 2 filhos, mas eu estava estudando. Eu tinha vontade de me politizar e me conscientizar escolarmente, mas não tinha direito de chegar na faculdade, porque já nos foi caçado direito lá de 1824. Aí, quando eu cheguei na aula de manhã, do dia 1º de abril, aí não tinha aula, porque houve um problema aí, lá na República, aí que a gente foi ouvir pelo rádio e saber que foram depostos o João Goulart. Então, a gente deve... E daí foi consequências drásticas que vem acontecendo aí, como está terminando aqui a mesa falar. Quer dizer, vidas que se desapareceram, a gente não sabe onde está, mas sabe que está debaixo do chão. Mas sabe que tem os inconsequentes aí, os donos do poder, os donos da verdade, que achou, eles que estavam com a verdade, tinham que abafar alguém que buscava, junto ao proletarismo da nação, os direitos de sobreviver. Como foi bem dito por Perli, que eles derrubaram o João Goulart porque eles que seriam uma presidência sindicalista na época. Mas por quê? Porque estava trabalhando uma maneira de que nós chegássemos lá à frente. Então, nós queremos cobrar, e para nós cobrarmos temos que nos unir. E unir como? Ultimamente, eu uso aquele slogan que era do PT. Negros unidos jamais será vencido. Porque o que está acontecendo, eles conseguiram apartar os negros uns dos outros para não fomentar. Porque a gente vai discutindo, e nesse momento a gente está procurando trazer a consciência do negro para si. Sabe, mesmo nós tivemos um encontro que isso me alegrou muito, aquilo ali foi maravilhoso, tem que continuar. Nós temos que... Eu trabalhei construindo o PT, que depois levei uma pontapé através de João Cosa, que para mim é um canalha, me desculpe, para mim é um grande canalha o João Cosa. E estou falando aqui para ele ouvir. Porque se eu falar lá, vai dizer que eu estou com medo. Não estou com medo dele, não. Certo? Agora, o PT é verdadeiro, mas tem elementos mal dentro do PT. Então, muito obrigado. Não vou falar muito dessa vez, não. Da próxima vez eu me preparo. Tá bom? Nós vamos encerrar, até porque os funcionários aí têm que ir embora também. A gente agradece a todo mundo, muito obrigado. A cidade fez a parte dela. E boa noite, gente.